Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu me chamo Samuel Farias, trabalho aqui na parte de produção de conteúdos da Triunfo Tecnologia. Normalmente eu trago os vídeos aqui no canal para vocês. E hoje a gente vai trazendo um conteúdo novo e muito interessante, muito informativo, que é o Papo NFE em vídeo. A gente já trabalhou com esse conteúdo no Spotify, apenas em áudio, mas aqui a gente veio trazer em vídeo para vocês, para ficar um pouco mais próximo e também trazer uma informação um pouco mais esclarecida para vocês, mais cara a cara, digamos assim. Hoje eu tô aqui com o Vinícius, que ele vai me ajudar nesse podcast, né, Vinícius? É isso aí, Samuel. Pessoal, olá, tudo bem? Cheguei aqui agora com o Samuel para a gente gravar mais esse conteúdo. Provavelmente eu já devo estar em algum tutorial aí no canal do YouTube. Agora a gente veio para o podcast. O podcast aí é um processo que a gente está colocando na empresa. A gente já teve no Spotify, como o Samuel falou. E a gente veio agora para o YouTube também, deixar mais interessante aí para o pessoal estar acompanhando a gente no nosso trabalho. Exatamente. E qual que é o tema de hoje, Vinícius? Hoje o tema, nós vamos falar sobre rejeições da Cefaz e também erros sistêmicos que pode acontecer diretamente no sistema emissor, mais no tema aí de nota fiscal, no podcast Papo NFE. E para quem não sabe, o Vinícius Josias, agora você está em que ramo mesmo na empresa? Eu estou na parte de Customer Success, também trabalhei aí muito tempo no suporte técnico, estou há 3 anos, um pouco mais de 3 anos na empresa Triunfo. Para a gente estar alinhando certinho os processos aí com os clientes que utilizam o sistema e fazendo um sucesso desse pessoal. Com certeza, com certeza. E o tema de hoje vai ser um pouco interessante porque muitas vezes você está abrindo sua empresa agora, chegando nesse ramo, e você tem dúvidas de como começar nesse processo fiscal, nesse ramo, quais que são os principais erros que podem acontecer, as rejeições, entender a diferença entre cada um, não é mesmo? Isso mesmo. E como que a gente pode começar, Vinícius? A gente pode começar falando sobre o que é a nota fiscal, concorda? Sim, acho bem interessante. A gente comentou um pouco sobre isso no podcast passado, então a gente vai trazer mais um reforço aqui. Nota fiscal, muita gente conhece, é bem comum, se tornou obrigatório para todas as empresas. No caso de Simples Nacional também precisa emitir, no caso que o cliente solicita, mas a nota fiscal ela é um documento que as empresas comprovam ali a movimentação de alguma mercadoria, produto, ou serviço. Então, tudo que for comercializado, a nota fiscal tem que estar ali registrando, documentando para o governo simplesmente ter o conhecimento desse processo nas empresas, no comércio em geral. Com certeza. Um detalhe muito interessante também da nota fiscal é a questão da confiabilidade que ela transmite, concorda? Sim. Muitas vezes a gente está no cru ainda, começando do zero a questão do nosso comércio, e a gente ainda não trabalha com notas fiscais. Além da grande importância que é o registro que ela traz, ela também transmite essa confiança, Muitas vezes você, apesar de oferecer o produto, além também oferecer a nota fiscal, já traz o cliente um pouquinho mais perto, ele já tem um pouquinho mais confiança no seu negócio e sabe que é uma transação segura, sabe que é uma transação totalmente registrada pelo governo, É isso aí, a nota fiscal, o propósito mesmo da nota fiscal foi realmente combater ali a sonegação de impostos e dar mais segurança para quem está realmente fazendo uma compra, Então envolve todos os processos de garantia, comprovação de valores, e realmente ali ter um documento que comprova de forma fiscal o que aquele cliente, aquele vendedor estão comercializando ali, negociando entre eles. Exatamente, exatamente. E também um dos principais fatores que eleva a importância da nota fiscal lá em cima é a questão da gestão. Então, por exemplo, você tendo a sua nota fiscal e tendo a constância nas suas emissões, você pode gerenciar certinho e contabilizar tudo que sai e tudo que entra da sua empresa. Então, o seu controle de estoque fica mais organizado, sim, o seu controle financeiro fica mais organizado. Então, a nota fiscal ela tem uma grande importância dentro de uma empresa, não só por questão gerencial do governo, mas também pelo seu próprio controle interno mesmo. Uma dúvida muito recorrente no início, quando a gente está abrindo a empresa ali, querendo fazer o reconhecimento na Cefaz da nossa empresa, é por que é tão difícil fazer uma nota fiscal? Por que tem tantos processos entre meio termo? E na realidade, isso faz com que a nota fique mais segura, ok? E também, querendo ou não, para que ela siga totalmente conforme as normas da Cefaz. Então a Cefaz ela tem uma norma certinho e ela aplica de acordo para que todos esses processos sejam realizados e cumpridos para que a nota fiscal, além dela ser segura, também seja organizada, E um pouquinho desses processos, o Vinícius vai falar um pouquinho mais para a gente, Como que funciona? Sim. O que você falou, Samuel, faz muito sentido, a questão da Cefaz, Para quem não sabe exatamente como que funciona, Cefaz é a Secretaria da Fazenda, então é ela que monitora todos os processos de comércio,
né, entre as empresas e os consumidores, né? Então todo o comércio que é realizado, a Cefaz ali ela está envolvida para realmente monitorar, fazer ali a organização do processo. Os processos que o Samuel comentou são bem comuns no processo de emissão, né? Então ali tem cadastro de cliente e fornecedor, né, que é muito importante. Então na nota fiscal essas informações têm que estar preenchidas. Com certeza. Dados do produto, por exemplo, quantidade, valores em específico, tem que ser preenchido na nota fiscal. Então a gente fala toda essa questão de burocracia e informações da nota, mas realmente é dados, né, que o sistema do governo precisa trabalhar e monitorar essas informações. Então, além de cadastro de produto, tem cálculo de impostos, né? Então, como eu comentei no início, a nota fiscal veio para poder diminuir a sonegação de impostos. Então, os dados de imposto na nota fiscal é realmente muito importante, né? E esses dados não podem faltar justamente para aquelas empresas que têm mais ali, digamos assim, um faturamento mais alto. Tem alguns impostos a mais a ser preenchido, então tem que ter essas informações. E a emissão de notas fiscais por si, né, tem a questão do armazenamento também. Então, se você emite nota fiscal, você tem que ali armazenar essas informações, armazenar o arquivo da nota fiscal por um tempo, né, para você ter ali a comprovação daquela mercadoria que foi comercializada, e é mais segurança, né, tanto para você, para sua empresa, quanto também para o seu cliente, né, passa, como o Samuel falou, a confiabilidade na empresa. Então é algo muito importante mesmo. Todos esses processos, por mais complexos que seja, né, eles de certa forma contribuem tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Então esses dados registrados torna realmente muito mais seguro a questão de fazer realmente o comércio, né, de comprar uma mercadoria ou vender uma mercadoria, seja você o fornecedor. Exatamente. A nota fiscal, ela possui um processo complexo por trás, ela realmente exige que muitos dados sejam preenchidos, porém, como a gente pode dizer, né, é o essencial, é o necessário. E querendo ou não, ela que move a nossa economia, né? Hoje, se você conseguir, qualquer pessoa que consegue entrar no site da Cefaz Nacional, da Secretaria da Fazenda, tem acesso lá, que nós já temos bilhões e bilhões de notas emitidas sim pelo Brasil. Então, por mais que ela seja difícil, mas é ela que move a nossa economia e faz tudo correr da forma que deve ser. E indo para a parte principal, que querendo ou não é o tema principal do nosso podcast hoje, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre rejeições, erros, né? O que pode causar uma rejeição, por que normalmente ela ocorre, qual mais ocorre também, né? Na hora de você emitir sua nota fiscal. E, bom, fala um pouquinho pra gente, Vinícius, como que funciona esses erros e quais mais ocorrem? Como a nota fiscal realmente é um documento um tanto quanto complexo, né? Então tem muitos padrões ali a serem seguidos. Né, todos esses padrões são feitos ali, estabelecidos pela Cefaz mesmo. E dados como, por exemplo, no cadastro de um fornecedor, tem que ter ali dados de CNPJ, endereço, CEP, inscrição estadual, que é muito importante, né? Então, esses dados, caso seja preenchido de forma errada, né, pode ser um número, um valor ali errado, a nota fiscal vai ser rejeitada. Então, o processo de rejeição é basicamente assim. A Cefaz, ela tem ali um padrão, certo? Para todos os documentos serem emitidos. E quando a nota fiscal é preenchida com algum valor que não corresponde a esse padrão, né, então ali a Cefaz, ela avisa quem está emitindo a nota, né, ela te dá uma rejeição avisando qual que é o motivo do erro. Né? Porque se a nota fiscal não está de acordo com esse padrão estabelecido, infelizmente ele não vai conseguir autorizar a nota fiscal e simplesmente despachar a mercadoria ou entregar a mercadoria para o cliente. Então, além de dados de fornecedor, CNPJ, inscrição estadual, dados de endereço, questão também de dados do produto, né? Então tem ali as descrições do produto, tem o código tributário do produto, aí também já vem a questão dos impostos. É um processo bem complicado essa questão dos impostos, Samuel. Realmente, como o Vinícius falou, esses dados cadastrais têm grande importância na hora de você emitir uma nota fiscal, tanto na parte da Cefaz puxar o seu CNPJ, né, saber quem que está emitindo a nota e para onde que vai, né? Mas também tem a questão dos impostos, né? E hoje nós temos a tabela de FAO, que ela é de grande importância tanto para você saber quanto de tributação, por exemplo, de ICMS que vai para determinado estado. Então, por exemplo, se eu sou de São Paulo e eu vou emitir a nota fiscal para um cliente que é de Santa Catarina, a tabela de FAO ela já determina, de acordo com a trajetória da nota fiscal, né, qual a porcentagem exata
que precisa ser cobrado em cima dessa nota fiscal. E isso existe para todos os estados do Brasil, né? Desde o Rio Grande do Sul ali até, por exemplo, Rondônia, então até o Acre, por exemplo. Então, todas as possibilidades de transação de qualquer estado, existe uma tabela fixa com os valores fixos de cada ICMS que precisa ser cobrado. Então, por exemplo, se você for emitir uma nota fiscal, o seu cliente é do Paraná e você é de São Paulo, se você preencheu uma porcentagem de ICMS diferente, né, divergente do que a tabela estabelece, já vai causar rejeição. Provavelmente alguma coisa ali relacionada a valor superior ou inferior ao estabelecido, né? Então, realmente, impostos, eles são importantes tanto para a questão de recolhimento da Cefaz, mas também para a conferência da nota. Então, se tiver em desacordo ali com o que é estabelecido, a nota também pode causar grande rejeição. Exatamente, o que você falou nessa questão do DIFAL é bem interessante. Em todo o tempo que eu fiz o atendimento de suporte técnico, essas rejeições sobre o DIFAL era uma das que mais aparecia, né, as mais comuns. Com certeza. Então, hoje em dia, realmente tem aí sistemas que faz esse cálculo automático, né? É muito automatizado. O FreeNFE, por exemplo, faz isso. Então, se você precisa emitir uma nota para outro estado, né, o próprio sistema ele já faz o cálculo, ele nem precisa de mostrar essa informação, né, porque reduz a possibilidade de rejeições. Né? Então, quanto mais otimizado esse processo, mais assertivo, de acordo com as normas, né, da Cefaz, é mais segurança para a emissão da nota. Com certeza. Como o Vinícius falou, existem muitos sistemas que buscam como principal objetivo facilitar a vida do empreendedor. Exatamente. Né? E o FreeNFE ele vem com força nessa intenção, nessa possibilidade. E também, se você tiver curiosidade, você pode acessar, né, freenfe.com.br ou clicar no link que vai estar aqui na descrição para você estar acessando lá e conhecendo um pouco mais de perto. É isso aí. Em especial, os empreendedores que estão iniciando ali o seu comércio, né? Então estão abrindo ali o seu primeiro comércio e o processo de emissão de nota fiscal pode parecer muito complexo, porque é muito comum ter muitas rejeições nesse processo. Exatamente. Nas primeiras notas fiscais ali é muito comum e isso induz a falta de experiência mesmo, né? Um pouco ali de conhecimento, até porque nota fiscal é um processo muito complexo. Então, além de ter ali a administração e todo esse processo no início da vida do empreendedor, essa complexidade de notas fiscais também pesa muito no início, né, para a emissão das suas primeiras notas fiscais. Exatamente. Como a gente está começando, muitas vezes, em uma coisa nova que a gente nunca viu, e querendo ou não, abrir um CNPJ já requer muito esforço e muita dedicação, né? Não só pela questão de você manter o seu empenho na sua empresa, mas abrir um CNPJ cria raízes, então são mini processos que você precisa fazer para abrir um CNPJ. Muita gente fala, não, eu vou abrir meu CNPJ para ganhar meu dinheiro, fazer minha empresa, mas na verdade não sabe todo o processo que tem por trás, né? Todas as raízes. Exatamente. Então, aprender a fazer uma coisa nova que a gente nunca fez na vida pode ser complicado no início, pode realmente dar uma engasgadinha ali, mas com certeza questão de costume, né? Como você disse, é um processo que depois fica automático. Então vai ser coisa de segundos ali da sua vida que você gasta para emitir uma nota fiscal. Sim, é um processo bem simples. Depois que pega o jeito ali nos primeiros processos de emissão, realmente é complicado, né? Mas depois que pega ali, o processo é automático. Então, no começo é indicado sim ter ali o auxílio de um contador ou de alguém que tenha mais experiência na questão do faturamento das notas fiscais, mas depois dos primeiros passos, ali o empreendedor ele consegue se virar tranquilamente, desde que tenha ali um sistema que se adequa à empresa dele. E no final das contas, muitas vezes a gente se depara com algum problema na nossa nota fiscal, né, que impede a gente de emitir ela, e a gente vai pesquisar sobre, né, a gente acha vários tópicos, né, como corrigir tal rejeição ou como corrigir tal erro. Mas no final das contas, qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença de uma rejeição de uma nota fiscal para um erro de uma nota fiscal? Pegando aqui um exemplo para vocês da rejeição 203, que é uma rejeição que acontece muito no sistema para você que está começando, que é emissor não habilitado para emitir NFE. O que acontece? Quando a sua empresa não é habilitada na Cefaz, não fez o registro devido para você iniciar ali sua jornada nas emissões de notas, né? É a Cefaz se comunicando com você para avisar que tem alguma coisa errada ou alguma coisa faltando, seja no seu cadastro, enfim, ou na sua nota fiscal. Então a rejeição 203 ela vem para te notificar que, por exemplo, a sua empresa não foi cadastrada ainda, não foi habilitada para emitir a NFE, né? Isso. E por isso que a Cefaz mandou essa rejeição, né? E também te impossibilitou de finalizar a nota por completo. É muito comum no início, né? A empresa que está ali, que acabou de criar o seu CNPJ, receber essa rejeição, que é justamente a questão da permissão para emitir nota fiscal. Então, ela, no caso o contador, né, faz esse processo, ele acessa lá o portal do Cefaz,
faz o credenciamento da empresa, né? E além de cadastrar a inscrição estadual, ele tem que fazer realmente o credenciamento para autorizar aquela empresa, aquele CNPJ a emitir nota fiscal, né? Que é o mais comum, modelo 55. Então, essa rejeição aí aparece bastante. E a questão de erro, né? Como a gente vai diferenciar ali a rejeição e o erro? Rejeição, muitas das vezes aparece com um código na frente, né? Então, se você buscar aquele código, ele já vai bater direto no manual da Cefaz, que é o manual do contribuinte. E erro também aparece em código, porém com a descrição diferente. Por exemplo, né, a gente via bastante acontecer a questão do erro de TLS e SSL, né, que é os servidores ali da Cefaz que ela usa para autorizar a nota fiscal, receber os dados. Então, 12157 seria o código desse erro, 1275, 12031, muitas das vezes acontece isso também, algo relacionado com o certificado digital, também pode acontecer. Então, erros, eles têm ali essa particularidade que é um pouquinho mais do sistema, né? E as rejeições são mais relacionadas ali à Cefaz, ao processo do manual. Como vocês puderam ver, a nota fiscal ela tem a sua complexidade, porém necessária, e tantos esses processos por trás, né, para a gente conseguir emitir ela, rejeições, erros, e também não precisa se prenderem muito a isso, porque como é um processo muito visado e muito seguro, né, que a Cefaz fez questão de trazer esse processo bem completo para a gente, atualmente a gente tem uma tabela com aproximadamente 999 erros e rejeições, né, que podem acontecer na nota fiscal, não só na nota fiscal, né, mas também em outros modelos de documentos fiscais, né, como o CTE, que é o modelo 57, o MDFE, o modelo 58, também, principalmente na NFE, que é o modelo 55. Então esse processo precisa ser bem feito, bem visado e bem preenchido, né, para que não venha causar nenhum impedimento na sua nota fiscal, né, e você consiga realizar o processo de forma segura. Exatamente. O lado bom é que sempre quando tem algo assim, a Cefaz ela identifica e mostra para você onde que está o erro, né, onde que está ali o processo para realizar a correção e realmente autorizar a nota fiscal. Com certeza. Né, porque esses erros não estão ali para atrapalhar você emitir sua nota, tá mais ali para ajudar mesmo, orientar, né, você realizar o processo de forma segura e exato, de acordo com os manuais, os protocolos da Cefaz. Exatamente. E aproveitando que a gente está falando de erros, né, e rejeições nas nossas notas fiscais, né, muitas pessoas ficam em dúvida e muitas vezes até entram em pânico, né? O que fazer quando a gente se depara com esses erros, né? Onde que a gente consegue buscar ajuda nesse sentido? Isso, exatamente. Você falou aí do manual do contribuinte. O manual do contribuinte é onde fica realmente todas as rejeições, né? Então é uma grande fonte de informação para quem está ali com dúvida de como faz para emitir. Então o manual ele é realmente a fonte, né? Tem que ser aquele manual para você poder conseguir autorizar a sua nota. E em dados periódicos, como por exemplo quando muda algo na legislação ou no processo de emissão, então a Cefaz ela também tem as notas técnicas, né? E essas notas é quando tem algo realmente para ser alterado ou implementado no processo de emissão de nota. E também, de fato, assim como o manual do contribuinte é uma grande fonte de informação para poder o emitente da nota ali identificar quais são os erros, o que mudou, né, naquele período, e conseguir fazer a autorização da sua nota fiscal. Com certeza. Muitas vezes, até no próprio emissor que a gente utiliza, eles fornecem para você uma plataforma para você estar buscando as soluções desses problemas, né? Eles também preparam vários blogs e documentos de como você consegue estar fazendo e corrigindo a sua nota fiscal. Tutoriais também tem bastante. Tutoriais também tem bastante, em vídeos também, né? Principalmente o FreeNFE, que também trabalha com esse formato de informação, né? Exatamente. Trabalha com uma plataforma específica só para informar conteúdo para você, também trazer notícias e novidades, nota técnica que está para sair. Sim. Então, tudo que tiver de novidade nesse ramo fiscal e também como corrigir qualquer problema que você tiver, o FreeNFE no próprio site ali, se você acessar a aba de blog, você vai ver que tem muitas informações sobre essa questão fiscal, não é mesmo, Vinícius? Exatamente. Tem muitos conteúdos também no canal do YouTube, né, Samuel? Com certeza. Eu acredito que eu já tenha mais alguns vídeos participativos lá, questão de tutoriais no processo de emissão de nota, em questão de corrigir rejeições, corrigir erros, né? Então o pessoal está sempre colocando conteúdo novo, além também das notícias, né, que o pessoal publica referente a essas alterações das notas técnicas, todos esses processos que vem atualizando, vem ali implementando no processo de emissão. No YouTube, ali também nos blogs do sistema, tem essas informações, tem ali um conteúdo interessante para quem realmente quer aprender o processo de emissão, não ter dificuldade ali, ainda mais quem está, por exemplo, começando na empresa.
Então imagina, Samuel, você vai iniciar o seu primeiro emprego numa empresa aí que está abrindo um comércio e a sua função é simplesmente emitir nota fiscal. Agora, esse conhecimento, né, como que você vai conseguir esses dados? Né? Então, quando você tem ali um sistema que já traz essas informações, é muito mais fácil para você conseguir ali trabalhar e realmente se destacar naquela função que você está exercendo na empresa. Exatamente, essa parte de fornecer conteúdo informativo é muito importante para a gente que está começando ali, e o FreeNFE atende esses dois públicos, né? Seja você que prefere mais visual, de você estar lendo ali os blogs, os documentos para poder entender um pouco mais, ou você que não tem muita paciência para ficar lendo documentos e prefere algo mais atrativo, algo que se aproxime mais e traga um pouco mais de imersão. Então a gente vem trazendo os vídeos no YouTube, né? E de uma forma mais interativa e de uma forma mais resumida para vocês também, explicando um pouco mais cara a cara lá também como funciona. Exatamente, são vídeos práticos, né, onde ele mostra aí todo o processo que é feito, exatamente com imagens do sistema, como que funciona. Então é realmente muito interessante, ainda mais para aqueles que não têm muito ali o costume de ler ou simplesmente a paciência de ficar ali na tela do computador passando um livro. Quando a pessoa está realmente começando ali um processo de comércio, né, o empreendedor ele está nessa fase de emissão de notas fiscais para o cliente, ele precisa de fato de uma instrução, assim como eu disse ali no início, a presença de um contador, né, ou alguém de mais experiente que possa ali ajudar ele. Onde de fato o contador se encaixa nessa história, né, ali do processo de cadastro da empresa, no processo da primeira emissão de nota fiscal, todo o processo de credenciamento, registro da empresa, o contador ele tem que estar presente. Né, ele tem que estar ali acompanhando. Por mais que ele coloque mais na mão do empreendedor, assim como o MEIs também, tem muitos MEIs que não procuram sim um contador para exercer esse tipo de processo. Pode ser que até mesmo um desses motivos seja o custo, né? Então ali o processo de um contador pode ser um valor um pouquinho alto, mas no início é realmente muito importante para ele poder conseguir simplesmente dar os primeiros passos ali, as primeiras instruções e deixar ali o contador só com os processos mais realmente da área contábil. Né? A questão da nota fiscal, qualquer pessoa pode emitir, basta ali ter ali simplesmente uns 3, 4 passos ali, 2 aulinhas de ensinamento de um contador, ele já vai ter uma noção de como autorizar a nota fiscal. Realmente, é realmente isso. E a plataforma de emissões de notas, né, vamos usar aqui o exemplo do FreeNFE, por mais que seja simplificado, a nota fiscal ela precisa ser devidamente emitida da forma correta, né? Isso. E o auxílio do contador nessa parte é muito importante no começo, principalmente nos códigos tributários, né? CFOP, CSUSN ou também CST, caso seja do regime lucro presumido. Então, muitas vezes, se você quiser, né, preencher ali um código aleatório do que você acha que está certo, muitas vezes você vai estar pagando a mais de tributação do que você deveria pagar ou também a menos do que você realmente precisa pagar. Então, o código correto, seja para sua operação ali da sua nota fiscal, para alguma remessa, para alguma devolução, precisa ser devidamente correto com o auxílio do contador, porque pode causar divergências nessa questão tributária. Exatamente, a questão desses códigos que você falou ali, de CFOP, esses aí são colados ali com a rejeição. Então, se a gente for pegar realmente para analisar, tem várias rejeições relacionadas ao CFOP, né, que é o código de operação. Então, cada produto, por exemplo, cada processo, origem e destino do comércio, ele está relacionado ao CFOP. Então, é muito comum a gente ver rejeições relacionadas ao CFOP, notas fiscais de venda, nota fiscal de retorno, devolução, ajuste, esse tipo de nota, assim, é muito comum acontecer esse tipo de erros. A presença do contador é realmente muito essencial nesse início do comércio de um empreendedor. Perfeito. Muitas vezes, quando a gente vai procurar um emissor de notas, né, a gente não pode simplesmente correr atrás de qualquer um que apareça na nossa frente, né? Porque no final das contas, principalmente para você que está começando o seu negócio agora, que você acabou de abrir o seu CNPJ, eu tenho certeza que muitas vezes você começa até sozinho, né? Ou com um funcionário, ou com poucas pessoas te ajudando. E qual que é a importância, né? Além da organização da empresa, que é essencial, mas qual que é a importância principal de ter um emissor facilitado nessa questão de processos? Porque muitas vezes, principalmente se você está sozinho agora no seu início de carreira, você precisa gerenciar o seu tempo, né? E o FreeNFE vem com bastante força nessa questão
de gerenciamento de tempo, que com alguns segundos você consegue emitir ali suas notas fiscais, né? Te dando o tempo que você precisa para fazer outras coisas, ir visitar os seus clientes, vender os seus produtos, organizar a sua empresa. Então, emitir suas notas fiscais em massa e de forma simplificada é essencial nessas questões. Também a questão da segurança é muito importante, né? E o FreeNFE também tem uma longa bagagem no mercado, não é mesmo, Vinícius? Sim, exatamente, Samuel. O FreeNFE, ele tem 10 anos no mercado, está aí desde 2013, nas suas primeiras versões, nas suas primeiras emissões de nota. Então tem ali uma certa bagagem, como você disse, muita coisa, muitos processos. E com toda essa bagagem, realmente, a gente tem agora o FreeNFE Web. Né? Então todos esses processos que foram ao longo desses anos foram assim otimizados ali com base nas regras da Cefaz para seguir tudo direitinho e para realmente agilizar o processo, né? Como você disse, a questão do tempo é essencial, ainda mais para alguém que está começando, que tem vários processos ali para gerenciar. A questão da emissão da nota fiscal, quanto menos tempo, né, para emissão é melhor para o empreendedor. A questão de automatização dos impostos, a questão de preenchimento automático, né? Um recurso bem simples, bem eficaz é a questão de buscar dados de uma empresa somente pelo número do CNPJ. Com certeza. Então você preenche ali o seu CNPJ, busca e já traz todas as informações e simplesmente anexa na nota, seleciona o produto e envia. Com certeza. Esse processo é bem simples e o sistema aí está em nuvem, né? O FreeNFE Web é um sistema em nuvem, então permite acessar de qualquer computador, né, de onde você estiver, para a emissão das suas notas fiscais, realmente para facilitar o processo mesmo e economizar tempo. Exatamente. E para você que acompanhou a gente até aqui, nesse papo super interessante, né? Nesse primeiro episódio de abertura do Papo NFE, que com certeza vai ter muitos mais episódios aí para frente, a gente vai buscar sempre melhorias, né? Isso, e trazer o máximo de conteúdo para você, né? Que está começando a sua carreira agora, ou você também que já está no meio do caminho, já está com sua empresa estruturada e está buscando informação para acréscimo. Então a gente vai estar trazendo aqui para vocês e se você acompanhou a gente até aqui nesse papo super interessante, a gente está com o link aqui embaixo na descrição desse podcast, 15% de desconto, né, Vinícius, no plano anual do FreeNFE Web para você estar adquirindo, sem muitos custos, para também não machucar o seu bolso. É só você clicar no link aqui embaixo, você já vai ser redirecionado para a nossa página de compra com o cupom aplicado. Exatamente, o nosso canal do YouTube tem bastante informações sobre o sistema. Se você ainda está com dúvidas, toda semana tem algum conteúdo novo referente ao sistema, referente ao processo de emissão de notas fiscais. Com certeza. Então é interessante o pessoal acompanhar, né, ver como que funciona o sistema. Eu garanto que vocês vão gostar bastante do processo de emissão de nota. E muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E no final das contas, né, a Triunf ela transforma a complexidade fiscal na vida dos empreendedores em uma nova experiência inovadora de gestão. Eu me chamo Samuel Farias. E eu me chamo Vinícius Josias. E a gente vai ficando aqui com mais um Papo NFE.